Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. A paz de Cristo a todos vocês. Quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e esta é a nossa aula número 15. Esse é o áudio 1 da aula 15. Muito bem, vamos dar continuação então, não é, aos nossos estudos aqui da harmonia dos quatro evangelhos. Estamos buscando harmonizar os quatro evangelhos de maneira cronológica, né, em ordem cronológica. Então, na aula passada, queridos, eu falei para vocês, não é, que Jesus ele voltou da terceira retirada. Lembre-se que eu disse que Jesus teve três retiradas que ele fez com os discípulos para um tempo especial de instrução aos 12, não é? E quando Jesus retorna, então, da terceira retirada, ele passa alguns dias na cidade de Cafarnaum com os 12. Depois desses dias que Jesus passa em Cafarnaum, Jesus vai para a Judéia, que fica no sul ali da Palestina, não é? E nessa ida de Jesus para a Judéia, para o sul, encerra-se o grande ministério de Jesus na Galiléia, que durou bastante tempo, durou mais de um ano, não é? Por volta aí aproximadamente de um ano e meio. Então encerra-se esse grande ministério de Jesus na Galiléia, não é? Quando a gente fala que Jesus teve um grande ministério na Galiléia, isso não quer dizer que, eventualmente, durante esse período, Jesus não tenha viajado para a Judéia. Às vezes ele viajava pontualmente para a Judéia por ocasião das festas religiosas que aconteciam lá na cidade de Jerusalém. Mas, em linhas gerais, nesse período, né, que os estudiosos chamam de o grande ministério na Galiléia, então, Jesus, em linhas gerais, ele passa muito tempo ali na Galiléia, ele faz viagens ali, como que se fossem viagens missionárias na Galiléia, ele faz as três retiradas com os discípulos, enfim. E depois desse grande período de ministério na Galiléia, então Jesus vai para o sul, vai para a Judéia, não é? Ele participa da festa dos tabernáculos. Então, na aula passada a gente falou que Jesus participou ali da festa dos tabernáculos, né? Inclusive nós falamos até de alguns acontecimentos ali que se deram por ocasião daqueles dias naquela festa dos tabernáculos, como, por exemplo, o caso da mulher adúltera, Jesus também se declarando a luz do mundo, a cura de um cego de nascença, não é? A parábola do bom pastor, enfim. Então, tudo isso aconteceu ali naqueles dias por ocasião da festa dos tabernáculos. Ao final dessa festa dos tabernáculos, Jesus, então, ele continua o seu ministério posterior na Judéia, não é? Porque é interessante você se lembrar que Jesus começa o ministério dele, não é? Embora o primeiro milagre de Jesus acontece em Caná da Galileia, mas os primeiros movimentos mais importantes do ministério de Jesus começam na Judéia. Depois Jesus vai para a Galileia, passa muito tempo exercendo seu ministério na Galileia, e agora Jesus volta para a Judéia. Então os estudiosos do Novo Testamento chamam esse momento de ministério ulterior ou posterior de Jesus na Judéia. E depois de ter estado, portanto, na festa dos tabernáculos, Jesus ele continua o seu ministério na Judéia, fora da cidade de Jerusalém, Jerusalém que era a capital, né, ali da Judéia. A festa dos tabernáculos, obviamente, aconteceu em Jerusalém, mas depois da festa, Jesus ele sai, portanto, da cidade de Jerusalém e ele então continua o seu ministério ali na Judéia, geralmente fora da cidade de Jerusalém, não é? O que nós temos na sequência aí, queridos, depois, na narrativa do texto bíblico, é a chamada missão dos 70, não é? A missão dos 70 está em Lucas, capítulo 10, para quem quiser depois conferir. Eu vou ler apenas o versículo 1,
do capítulo 10 de Lucas, que diz o seguinte: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então veja que esse texto aqui, eu não vou me alongar aqui, gastar ou dedicar muito tempo aqui para essa narrativa, porque essa narrativa, essa missão dos 70, ela é muito parecida com a missão dos 12, que a gente já comentou aí em algumas aulas anteriores, né? Então, nós temos aqui basicamente as mesmas instruções que Jesus deu aos 12, naquela missão que ele enviou os 12, nós temos aqui basicamente as mesmas instruções para os 70, não é? Mas o fato é que o texto diz aqui que designou o Senhor outros 70. Então, além dos 12, não é? Jesus tinha também um grupo de outros 70 discípulos, não é? Que Jesus aqui nesse momento ele envia também de dois em dois, esses 70, como diz aqui, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, aí Jesus dá as instruções aqui a esses 70, que são muito parecidas com as instruções que Jesus deu aos 12 quando os enviou em missão. Muito bem. Na sequência, gente, da narrativa, nós temos aquela famosíssima parábola, não é, chamada de parábola do bom samaritano. Aqui eu gostaria de me deter um pouquinho nessa parábola, que diz o seguinte, olha, Lucas capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 29. Então diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, na verdade aqui está falando de um doutor da lei que havia feito uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu a essa pergunta, e aí esse doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, um doutor da lei faz para Jesus essa pergunta: quem é o meu próximo? E aí, Jesus, para responder esta pergunta, quem é o meu próximo, Jesus então conta essa famosíssima parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano, e Jesus diz então aqui, o texto diz o seguinte, Lucas 10, 30. E Jesus prosseguindo disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, Jesus ele conta uma parábola, não é uma história necessariamente real, tá? Mas são aquelas histórias que Jesus contava para ilustrar verdades espirituais. Então, Jesus diz aqui que um determinado homem fez uma viagem da cidade de Jerusalém a Jericó, tá? Então, dentro do contexto da história que Jesus conta, tudo leva a crer que seria um homem judeu, tá? Um judeu que estava fazendo uma viagem de Jerusalém a Jericó. E nessa viagem ele caiu nas mãos de ladrões, de salteadores, que não só o espancaram, né, bateram muito nesse viajante, como roubaram tudo que ele levava, inclusive possivelmente dinheiro e tudo mais, e deixaram esse homem ali no meio do caminho, meio morto, diz o texto aqui, né, como com aparência de estar morto. Muito bem, aí a parábola continua dizendo: casualmente descia pelo mesmo caminho, né? Quer dizer, descia pelo mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, descia certo sacerdote e vendo aquele homem ali semi-morto, né, meio morto, o sacerdote passou de largo, diz o texto aqui. O texto continua dizendo: de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Então, Jesus diz aqui, contando essa parábola, que dois representantes da religião judaica, um sacerdote e um levita, viram aquele homem
ferido, viram aquele homem, não é, moribundo ali, meio morto, e não socorreram, não fizeram nada, passaram de largo. E veja, eram dois representantes da religião judaica, não é? Era um sacerdote e um levita, em tese, as pessoas que deveriam dar exemplo na prática da lei, enfim, na espiritualidade e tudo mais. Mas esses dois, eles passaram de largo, eles não quiseram, não é, tocar naquele homem, até porque talvez pensassem que aquele homem estava morto, e se eles, né, segundo a lei deles ali dos judeus, se eles tocassem em um homem morto, em um cadáver, eles teriam que ficar algum tempo cerimonialmente impuros, eles teriam que ficar sem participar de alguns rituais, de algumas cerimônias religiosas, e eles não queriam, né, deixar de participar das cerimônias religiosas, então eles deram mais valores para terminaram dando mais valor para cerimônias religiosas, das quais eventualmente eles teriam que deixar de participar se tocassem num cadáver, do que em verificar se aquele homem realmente estava morto, se realmente se tratava de um cadáver. Eles nem quiseram chegar perto, eles passaram de largo, né? E aí Jesus continua a história dizendo que, no entanto, um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. É muito interessante, gente, isso daqui. Talvez você não tenha parado para pensar, mas Jesus propositalmente ele diz que o sacerdote e o levita, que eram representantes da religião dos judeus, não deram atenção ao homem ferido, mas um samaritano que era uma pessoa desprezada pelos judeus, né? Os judeus não se davam com os samaritanos, eles desprezavam os samaritanos, eles discriminavam os samaritanos. E Jesus, nessa parábola, diz que justamente esse samaritano, que era desprezado pelos judeus, ele viu aquele homem e se encheu de compaixão e chegou perto. E, diz o texto, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Não é? Então veja que aquele samaritano não só se encheu de compaixão, como procurou ali não é, medicar, vamos dizer assim, as feridas daquele homem, colocou o homem ferido sobre a sua cavalgadura, não é? Ele mesmo, o samaritano, foi a pé ali puxando o seu cavalo, com aquele homem ferido em cima do cavalo, levou o homem para uma estalagem, né, para uma hospedagem, e cuidou dele. E o verso 13 diz: no dia seguinte tirou 2 denários, né, que era o dinheiro deles ali, uma das moedas que eles usavam, esse samaritano deu essas moedas ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus então conta essa história aqui, não é? Que esse samaritano, né, teve todo esse cuidado e ainda deixou o homem ali naquela estalagem e pagou pelo serviço, e ainda disse para o hospedeiro cuidar bem daquele homem ferido, que ele pagaria tudo, toda a despesa, não é? Quando ele voltasse, toda a despesa que aquele hospedeiro tivesse com aquele homem ferido, o samaritano pagaria quando voltasse. E aí então, Jesus contando essa parábola, ele diz assim: qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Porque a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? Então Jesus ele faz essa pergunta, ele conta a parábola e devolve a pergunta para o doutor da lei e pergunta para ele qual desses 3, né, ou seja, o sacerdote, ou o levita, ou o samaritano, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses 3 foi o próximo daquele homem que estava viajando e que foi assaltado e que foi ferido pelos salteadores? E aí então o doutor da lei ele deu uma resposta, não é? Uma resposta aparentemente óbvia, mas que tem um detalhe interessante que eu quero falar para você, eu quero destacar
para você já logo na sequência no próximo áudio que eu vou estar gravando aqui dessa aula número 15. Aula 15, áudio 2. Muito bem, então, Jesus contou a parábola, não é conhecida como parábola do bom samaritano, e devolveu a pergunta, né, para aquele doutor da lei que havia perguntado para Jesus quem era o próximo dele. Então Jesus conta a parábola e pergunta para o doutor da lei: qual, pois, desses três te parece ter sido o próximo daquele homem que havia sido assaltado e ferido pelos ladrões? E o texto diz para nós, no capítulo 10, versículo 37 de Lucas, que a resposta do doutor da lei foi a seguinte: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Mas veja que interessante. A resposta do doutor da lei foi correta. Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Mas note que ele se recusou a falar, o samaritano. Ele não responde para Jesus: olha, o próximo do homem ferido e assaltado foi o samaritano. Ele se recusa a falar a palavra samaritano, ele se recusa a fazer uma referência ao samaritano, porque os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus discriminavam os samaritanos, os judeus desprezavam os samaritanos. Então, mesmo respondendo, né, corretamente para Jesus, não é, dizendo aquele que usou de misericórdia, ele respondeu corretamente, mas ele evita citar, não é, o nome ou a palavra samaritano por causa dessa discriminação. Mas essa parábola foi assim uma grande lição, né, que Jesus dá ali naqueles religiosos, porque eles eram cheios de pompa, de circunstância, com a sua religião, com as suas tradições, com as suas cerimônias, não é? Mas eles negavam a essência da fé. Não é? Na hora de demonstrar misericórdia, eles não demonstravam, eles preferiam não é, conservar a sua pureza cerimonial para não deixar de participar ali dos ritos religiosos do que servir uma pessoa que estava ali sofrendo, que estava ali moribunda, não é? Então, gente, é isso. Bom, queridos, eu não sei se você está percebendo, se você está notando, mas nessa harmonia dos evangelhos, eu tenho tentado mostrar para vocês os acontecimentos em ordem cronológica, não é? E até mesmo dando alguma noção assim geográfica para você se situar de como foi o ministério de Jesus. Veja que eu não estou gastando, não é, muito tempo ou investindo muito tempo, porque é um curso, não é um curso de análise, é um curso de panorama do Novo Testamento. Então, alguns textos eu não estou nem citando, ou então eu cito rapidamente, não é? Apenas para você saber mais ou menos onde se situa, porque infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para a gente fazer uma análise detalhada dos textos, de todas as parábolas. Então eu separo algumas parábolas, eu separo aqui alguns acontecimentos que eu acho mais relevantes, e aí eu vou tentando destacar para vocês, mas veja que eu termino dando muita ênfase para essa questão, né, da ordem dos acontecimentos, da cronologia dos acontecimentos e também até mesmo da disposição geográfica, né, onde Jesus estava, quando ele estava. Então, para você ter uma noção aí da sequência dos acontecimentos. Esse é o meu objetivo ao fazer essa harmonia dos evangelhos. Aí, para você se aprofundar mesmo, você precisa ler, né, ler os 4 evangelhos, ler, reler, meditar, de preferência, quem sabe você, né, usar para isso uma Bíblia de estudo com notas de rodapé, que vai facilitar o seu entendimento, talvez ter em mãos um bom comentário ou bons comentários que você possa consultar, mas eu te incentivo muito a realmente se aprofundar, não é, no estudo da palavra de Deus, no estudo aí
dos evangelhos no estudo do Novo Testamento. Muito bem, na sequência, gente, o que nós temos aqui também é um outro texto que eu gosto muito desse texto aqui, que é o texto de Lucas 10, do versículo 38 ao 42, que acontece em Betânia, essa situação, na cidade de Betânia, que era uma cidade que estava bem próxima, na verdade não chegava nem a ser uma cidade, era uma aldeia que estava bem próxima da cidade de Jerusalém. E então Jesus vai ali fazer uma visita para uma família muito querida. Aqui é importante você ter isso em mente. Jesus tinha uma família, Jesus prezava muito por uma família que era muito querida de Jesus, essa família, não era família de sangue de Jesus, mas era uma família que Jesus amava muito, que morava na cidade ou nesse povoado, nessa aldeia chamada Betânia. Quem era essa família que Jesus gostava muito e às vezes ia até a casa dessa família? Era a família de Lázaro, não é? Lázaro, a quem Jesus haveria de ressuscitar, não é? Provavelmente na aula que vem a gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas então Jesus ia sempre à cidade de Betânia, onde morava Lázaro, e ele morava com duas irmãs. As irmãs dele eram Marta e Maria, tá? Então Lázaro, Marta e Maria eram irmãos, né? Esses três personagens eram irmãos, era uma família que Jesus amava muito. E o texto aqui de Lucas 10 nos diz que 10:38 de Lucas, ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, tá aqui, Marta e Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Tem uma outra tradução que diz que Maria estava assentada, né, aos pés do Senhor, ela estava quedada a ouvir-lhe os ensinamentos, né? Então, Jesus ele chega ali na casa de Marta, de Maria, provavelmente Lázaro estava presente também, né? E eu acredito que os discípulos estavam presentes. Então, e Jesus fica ali, né, na casa de Marta, de Maria, e ele começa a ensinar, né? Ele começa a ensinar ali a palavra de Deus. E Maria, ela fica quedada, ela fica assim, totalmente envolvida e absorvida pela palavra de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, né? Que Jesus estava ensinando ali na casa delas. Mas o texto diz que Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, Marta era uma pessoa maravilhosa, mas ela, ao invés de ela fazer como a irmã dela, de ficar ali aos pés de Jesus, absorvendo todo aquele ensinamento que Jesus estava dando, Marta estava preocupada em servir, né, aos seus visitantes ali. Ela estava preocupada, como uma mulher, uma boa anfitriã, ela estava preocupada em servi-los, né, servi-los bem. Então ela corria para um lado, ela corria de um lado para o outro, tentando, quem sabe, preparar uma refeição, e muito preocupada em servir a Jesus, servir a todos ali muito bem, e ela corria de um lado para o outro, e ela então fica inconformada, Marta fica inconformada que ela estava trabalhando sozinha, enquanto Maria estava lá, quedada aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, Marta pede para Jesus repreender Maria, né? Marta fala: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Né? Marta pede para Jesus ali falar com Maria para que Maria vá ajudar Marta, no serviço. Mas, surpreendentemente, a resposta de Jesus foi a seguinte:
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a resposta de Jesus para Marta foi essa: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Não é? Então, Jesus, na verdade, ele elogia a escolha que Maria fez. Ele fala até para Marta: olha, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte não será tirada de Maria. É quase como se Jesus estivesse falando para Marta: Marta, para de correr aí com tantos afazeres, com tantas coisas, e vem se assentar aqui também. Fica aqui junto com a tua irmã Maria, que escolheu a boa parte. Não é? Senta aqui, ouve os meus ensinamentos. Então, gente, eu gosto muito desse texto, porque muitas vezes nós ficamos como Marta, correndo para um lado, para o outro, às vezes até querendo servir a Jesus, não é? A justificativa é até boa, é servir a Jesus, mas às vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, agitado, querendo fazer tantas coisas até para Jesus, ao passo que Jesus diz para nós: olha, pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só. E o que é necessário? É nós ficarmos aos pés do Senhor. O que é necessário? É nós ficarmos quedados aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, para ouvir a sua palavra. Gente, nós como cristãos, nós temos separado pouco tempo para ouvir os ensinamentos de Jesus. Nós temos separado pouco tempo, não é, de solitude, pouco tempo onde nós nos trancamos no nosso quarto para ler a palavra de Deus, não é, para ouvir Deus falando conosco pela sua palavra e para nós falarmos com Deus em oração. Não, nós não fazemos isso, nós estamos correndo, agitados de um lado para o outro, tentando resolver tantas coisas. E Jesus está falando para a gente: olha, as mesmas palavras que Jesus falou para Marta, aqui muitas vezes ele está falando para mim e para você. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Substitua o nome de Marta pelo seu nome, você que está me ouvindo. João, João. Antônia, Antônia, Joaquim, Joaquim, enfim, Márcia, Márcia. Substitua o nome de Marta pelo seu nome aqui. Talvez o Senhor esteja falando para você nesse momento. Você está ansioso ou ansiosa e perturbado ou perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Não é, irmãos, vamos parar de correr. Nós estamos num tempo de uma vida muito agitada, principalmente nesse tempo de redes sociais. A gente não consegue parar, a gente não consegue largar o celular, a gente tem que estar sempre respondendo mensagem no WhatsApp, a gente tem que estar postando coisa nas redes sociais. Não é? A gente não consegue parar, mas Deus está me chamando e chamando a você para que nós paremos, para que nós não fiquemos agitados, correndo de um lado para o outro, mas que nós nos aquietemos, que nós não fiquemos como Marta, para lá e para cá, às vezes até com boas intenções de servir a Deus, de servir a obra de Deus, de servir a Jesus, não é? Mas deixando a melhor parte, não é? Deixando de usufruir da melhor parte. Então, o Senhor fala para mim e para você, nesse momento, para nós deixarmos de estar ansiosos e perturbados com muitas coisas. E ele diz que só uma coisa, não é? Poucas coisas, ou mesmo uma só coisa é necessária, né? Que foi aquilo que Maria escolheu, a boa parte, de estar quedada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. E Jesus falou: Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Né? Então, também uma exortação para mim e para você. Se você fizer a opção de ficar correndo para lá e para cá e não quiser, não é, parar aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento dele, então pelo menos não atrapalhe aqueles que querem fazer, né? Porque às vezes tem esse detalhe também, a pessoa ela não quer parar, ela não quer, não é, se aquietar para ficar aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos, e ainda quer atrapalhar aqueles que estão querendo.
não é, ficar aos pés de Jesus. Então, se você não quer, né, se você prefere ficar agitado para um lado, para o outro, correndo para lá e para cá, pelo menos não atrapalhe aqueles que querem, aqueles que desejam estar assentados aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, né, para ficarem como Maria aqui quedados, né, absorvidos, né, admirados com a sabedoria do Senhor Jesus, com os ensinamentos do Senhor Jesus. Aula 15, áudio 3. Muito bem, gente. Então, tudo isso que a gente está falando nessa aula, né, são os acontecimentos que estão se desenrolando, então, nesse ministério posterior de Jesus, né, na Judéia, não necessariamente em Jerusalém, mas ali no sul da Palestina, nessa região conhecida como Judéia, não é? Muito bem, gente. Na sequência dos acontecimentos, nós temos aqui uma cura sensacional que Jesus efetua, não é? E mais uma vez, mais uma acusação blasfema contra Jesus. Esse texto está em Lucas 11, versículos 14 a 36. Eu vou ler apenas os dois primeiros versículos para nós nos situarmos aqui quanto a esse acontecimento, aí na ordem dos eventos. Então, diz aqui: estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Então, um homem, não é, que era mudo, o texto deixa claro aqui que o homem era mudo por causa de um demônio, um espírito maligno, né, que produzia aquela mudez naquele homem. E Jesus então expulsou ali esse demônio, não é? E aquele mudo, aquele homem mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas, diz o texto aqui. No entanto, o versículo 15 diz: mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, mais uma vez, né, fazem essa acusação aqui contra Jesus, que ele fazia ali aquelas obras pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? E Jesus, então, ele ele responde a isso aqui, não é? Jesus responde a essa acusação blasfema. Então, se você tiver interesse, você pode ler o texto que está então em Lucas 11, do versículo 14 ao 36, não é? E nós vamos continuar aqui então na sequência. Depois também nós temos uma situação em que Jesus ele é convidado para almoçar com um fariseu, né? Então olha que interessante, Jesus ele é convidado para almoçar com um fariseu que era um daqueles religiosos, né, da época de Jesus, que era da seita dos fariseus. Jesus ele foi muito perseguido, né, pelos fariseus, ele foi muito contestado pelos fariseus, e depois no final os fariseus se unem aos saduceus, aos sacerdotes, enfim, às autoridades religiosas para matarem e crucificarem Jesus. Mas nesse momento aqui, Jesus ele é convidado para almoçar na casa de um fariseu. E é interessante que nesse almoço, né, do qual Jesus participa, ele termina aqui falando algumas coisas muito fortes, vamos dizer assim, né, muito contundentes com os fariseus que estavam presentes ali, não é? Então, veja, eu vou ler, o texto está em Lucas 11, do versículo 37 até o 54. Eu separei aqui 5 versículos desse texto para vocês terem uma ideia, então. Então, Jesus, ele diz aqui, olha, no versículo 42, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer sem deixar
aquelas, né? Então Jesus está aqui, está veementemente, né, ele está exortando, né, os fariseus, porque eles eram tão meticulosos em dar o dízimo que eles davam dízimo até da hortelã, né, até da arruda, até da hortaliça. Eles calculavam exatamente a 10ª parte, até das plantinhas, para não errarem, para não falharem, né, para não deixarem de cumprir ali a lei do dízimo, mas eles negligenciavam o quê? A justiça e o amor de Deus. Então Jesus diz: ora, estas coisas, né, ou seja, a justiça e o amor de Deus, importava fazer sem deixar aquelas, né? Esse é até um texto que muitos entendem, eu também entendo, que Jesus ele confirma, né, a prática do dízimo no Novo Testamento, não é? Porque ele diz: ora, estas coisas importava fazer, que coisas? A justiça e o amor de Deus, sem deixar aquelas, né? Sem deixar de praticar o dízimo. A questão é que eles estavam praticando o dízimo, mas estavam praticando de uma maneira isolada, sem ser acompanhado da justiça e do amor de Deus, né? Então, terminava ficando algo sem sentido, sem valor, né? Então Jesus está aqui veementemente exortando, né, os fariseus em relação a isso. Ele diz também aqui no versículo 43: ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e das saudações nas praças. Não é? Então eles gostavam, né? Os fariseus eles gostavam de serem reconhecidos, de estarem em destaque, né? Jesus fala que vocês gostam dos primeiros assentos nas sinagogas, né? Que era uma espécie de igrejas que eles iam. Vocês gostam das saudações nas praças, né? Jesus diz aqui também, no versículo 46, ai de vós também, doutores da lei. Aí Jesus se volta não só para os fariseus, mas também para os doutores da lei, não é? Ele diz, ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos, né? Então, esses doutores da lei, ao longo do tempo, eles foram naquele desejo, né, de interpretar as leis que Deus tinha dado através de Moisés, eles foram criando inumeráveis regras, né? A gente sabe que a lei de Moisés, ela já é impossível de ser cumprida, apenas Jesus a cumpriu, né? A lei, ela foi dada basicamente com dois objetivos. Primeiro, mostrar a santidade de Deus. E segundo, demonstrar que o homem, pelo cumprimento da lei, não poderia ser salvo, porque ninguém poderia cumprir a lei, não é? O homem, pelo cumprimento, pela observância da lei, não poderia ser salvo. Por isso que Jesus veio estabelecer, né, a salvação por meio da graça de Deus, né? Não por méritos, não por obras, não por desempenho, não pelo cumprimento das obras da lei, mas pela graça de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, ele estabelece então a salvação por meio da graça de Deus. Então, a lei era impossível de ser cumprida. Ela tinha basicamente duas funções, né? Mostrar a santidade de Deus e mostrar, né, que o ser humano não poderia cumprir a lei, né? Não conseguiria cumprir a lei. E os doutores da lei, para dificultar mais as coisas, eles ainda criaram, em cima da lei que já havia sido dada, que já era impossível de ser cumprida, eles ainda acrescentaram dezenas, centenas de pequenas regrinhas, né, de preceitos, enfim. Então, por isso que Jesus falou aqui, ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar. Vocês carregam as pessoas com fardos difíceis de suportar, e vocês mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais nesses fardos. Então, Jesus está exortando eles aqui de que eles carregavam as pessoas de fardos, né,
de um fardo de legalismo enorme, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles exigiam que as outras pessoas praticassem. Então Jesus está aqui realmente exortando, né, tanto os fariseus quanto os doutores da lei. E aí o texto diz assim: ao sair ele dali, então Jesus, ao sair da casa daquele fariseu, né, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Então, nesse momento aqui, né, gente, a gente já está próximo do fim do ministério de Jesus, e a gente vê, né, esses religiosos, esses fariseus, esses escribas, então o texto diz aqui que eles apertavam Jesus, né, eles interrogavam Jesus, eles lhe armavam ciladas, como diz aqui, eles tentavam apanhar Jesus em alguma palavra, né, mal colocada, enfim. Ok, gente? Muito bem. Depois, na sequência, nós temos um outro texto que é um discurso que Jesus faz, tá? É um discurso longo, eu também não vou ler aqui com vocês, eu só vou destacar que aconteceu esse fato. Então, Lucas 12, versículo 1 diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, veja o texto, destaca aqui, né, ajuntando-se muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer, e aí vai, né, Jesus começa aqui um discurso poderoso, né, em um momento aqui em que milhares de pessoas, como diz o texto, que se ajuntaram em torno de Jesus, até atropelavam uns aos outros aqui. E aí o evangelista Lucas, ele conta então esse sermão que está no capítulo 12, vai do versículo 1 até o versículo 59, são quase 60 versículos, a gente não tem como abordar esse texto aqui também. Muito bem. Na sequência, nós vamos ter também, não é? Jesus, ele aproveita dois acontecimentos contemporâneos que ocorreram ali naqueles dias, isso está narrado em Lucas 13, de 1 a 9, né? E ele aproveita dois acontecimentos contemporâneos, e ele também conta a parábola da figueira, para ensinar a urgente necessidade de arrependimento. Então, Jesus continuava pregando sobre o arrependimento, né? Depois, na sequência, a gente tem mais uma cura que Jesus realiza, tá? Jesus realiza uma cura num sábado, tá? Jesus realiza num sábado a cura de uma mulher encurvada, né? E defende esse ato de cura que ele realiza ali diante da crítica do principal da sinagoga. Então, veja, eu vou ler aqui rapidamente. Lucas 13, versículo 10, diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Então, veja, Jesus estava ensinando, né, em uma sinagoga em um sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então, uma mulher que andava encurvada, não conseguia se endireitar, e o texto diz que ela já estava nessa situação há 18 anos, e isso era causado por um espírito de enfermidade, por um espírito maligno, né? Então, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, Jesus fez um milagre extraordinário aqui, ele expulsou aquele espírito de enfermidade, e a mulher que há 18 anos, imagina, há 18 anos encurvada, ficou imediatamente curada, endireitou, né? Mas o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha realizado essa cura em um sábado, né? Olha só, o homem estava mais preocupado
com o fato de Jesus ter, em tese, quebrado o sábado, porque Jesus não quebrou o sábado, mas em tese ele estava mais preocupado com o fato de Jesus, em tese, ter quebrado o sábado do que a mulher ter sido curada. Então Jesus responde da seguinte maneira: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Aula 15, áudio 4. Muito bem, queridos. Então, a gente está falando aqui do ministério posterior de Jesus na Judéia, né? E como, vamos dizer assim, um último acontecimento desse ministério posterior de Jesus na Judéia, nós temos Jesus participando da festa da dedicação que ocorre, então, lá na cidade de Jerusalém, onde mais uma vez Jesus ele é acossado ali, né, pelos judeus, e ele termina se retirando de Jerusalém, né? Essa festa da dedicação era uma festa que ela não está prevista lá no Antigo Testamento, mas ela começou a ocorrer depois que os macabeus, né, conseguiram expulsar ali aqueles opressores que na época dos macabeus estavam oprimindo os judeus, né? Naquela época que Antíoco Epifânio tinha profanado o templo, então os macabeus eles fazem a rededicação do templo, né? Naquela época que eles conseguem expulsar aqueles invasores, e desde então começou a se celebrar essa chamada festa da dedicação. E Jesus ele participa da festa da dedicação em Jerusalém, né? Ele como diz aqui ou como dizem os autores que a gente está seguindo, Jesus ele é acossado pelos judeus e ele termina então se retirando de Jerusalém, e não só de Jerusalém, ele se retira da Judéia e ele vai para uma região conhecida como Pérea, tá? Jesus vai para uma região conhecida como Pérea, que não era longe da Judéia, mas ficava do lado oriental do Rio Jordão, tá? Então, a Palestina ela é cortada pelo Rio Jordão de alto a baixo, então a Pérea ficava do lado, né, oriental do Rio Jordão. E ali Jesus então exerce um ministério, ali na Pérea. Jesus passa algum tempo ali. Na verdade, a gente já está aqui nos últimos meses, tá? Os últimos meses do ministério de Jesus, antes de ele ir para Jerusalém, na última Páscoa, né, do seu ministério, onde ele vai ser morto, onde ele vai ser crucificado. Então a gente já está aqui nos últimos meses, e nesses últimos meses Jesus então inicia um ministério nessa região chamada de Pérea, né? É interessante você entender que Jesus ele vai desenvolver um trabalho nessa região, né? E esse trabalho ele vai ser interrompido pela morte de Lázaro, quando Jesus retorna para ressuscitar Lázaro. Aí depois que Jesus ressuscita Lázaro, ele volta para Pérea, né? Continua ali o seu ministério na Pérea, até que finalmente Jesus vai para Jerusalém por ocasião da Páscoa, da sua última Páscoa, quando ele vai ser crucificado e morto. Bom, nesse ministério de Jesus na Pérea, queridos, bom, nós temos alguns acontecimentos, né? Jesus percorre ali as cidades e aldeias da Pérea, ele vai ensinando ali naquela região, não é? Também Jesus efetua, né, curas, por exemplo, em Lucas 14, nós temos a cura de um hidrópico, não é? E Jesus o cura e logo tem que se defender também, enfim, não é? Mas um texto muito interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção,
que está aqui nesse momento, né, o que tudo indica, nesse ministério que Jesus desenvolveu na Pérea, nós temos o texto de Lucas 14, 25 a 35, onde Jesus ensina a uma grande multidão o custo de ser discípulo dele, não é? Então Jesus, ele diz aqui palavras muito fortes, ele diz aqui, né, se alguém vier a mim e não aborrecer, e essa palavra aborrecer tem o sentido de amar menos, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer, ou seja, não amar menos ao seu pai e mãe, a mulher e filhos, e a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele fala aqui do custo, do preço do discipulado, né? Então ele diz aqui que ele deve ser o primeiro lugar, ele deve ocupar a primazia na nossa vida, né? Ele diz aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo, não é? É um texto muito interessante que eu quero te incentivar a ler, porque Jesus conta aqui duas parábolas também, e ele enfatiza aqui nesse texto o custo de ser discípulo dele. E também, muito provavelmente, nesse ministério de Jesus na Pérea, Jesus conta aquelas três maravilhosas parábolas sobre a graça, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que também é conhecida como a parábola do filho perdido, né? E eu quero terminar esta aula lendo para vocês esta parábola do filho perdido, que está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: disse-lhes mais, então Jesus disse-lhes o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, né, o mais novo, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Né? Aqui, esse filho mais moço, ele pede para o pai a parte da herança dele. Era um pedido ofensivo, porque a herança só era repartida depois da morte do pai. Então era quase como se o filho estivesse dizendo que para ele o pai estava morto, né? Um pouco caso muito grande desse filho. É claro que é uma história provavelmente fictícia, mas seria um descaso desse filho mais moço para com o pai ao lhe pedir a parte dele dos bens, né? Mas o texto diz, então, Jesus contando a parábola, diz que aquele pai então repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, então aquele que havia pedido a sua parte na herança, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então esse filho mais moço, ele foi para um lugar distante e, não é, como se diz na linguagem popular, curtiu a vida, não é? Fez tudo o que a carne dele desejou, viveu dissolutamente, desperdiçou todos os bens. E ele chegou à seguinte situação, o texto diz: e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então aquele jovem, não é, desperdiçou todos os bens, não é, que ele havia recebido do pai e obviamente, né, o texto não diz, mas nesses momentos as amizades vão embora, né, ele perde as amizades, ainda o texto diz que vem uma grande fome na terra e ele começa a passar necessidade. Então o que acontece? Versículo 15. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar
porcos. E aqui, gente, é interessante a gente pensar que Jesus ele está contando essa parábola, a sua audiência geralmente é de judeus, né? E para os judeus, então, subentende-se na parábola que esse jovem é um judeu. E para os judeus, os porcos são animais imundos, né? Até hoje, os judeus ortodoxos, eles não comem carne de porco, de jeito nenhum. E para eles, o porco é um animal impuro. Mas Jesus, na parábola, que encaixa essa situação desse homem, que tinha perdido tudo, tendo que ir cuidar de porcos, né? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que ele chegou numa situação degradável, numa situação no fundo do poço mesmo para um judeu, né? Ter que ir cuidar de porcos, ter que apacentar porcos, seria a humilhação mais terrível para um judeu que tem os porcos como animais impuros, né? E o texto continua dizendo: e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, esse moço, diz o texto, caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai, o pai dele era um fazendeiro, vamos imaginar assim, né? Então ele começa a pensar: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Aí então ele decide, não é? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E esse jovem, ele não só caiu em si, ele não só pensou, não é, de voltar para a casa do pai, como ele de fato voltou, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em voltar para a casa do pai, mas não tomam essa atitude. Mas esse jovem, ele não só pensou em voltar, ele não só ensaiou a sua oração, mas de fato ele se levantou. O verso 20 diz: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, né, o jovem ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, nós temos aqui, gente, uma cena lindíssima do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Nós, muitas vezes, somos esse filho pródigo que nos desgarramos, que nos desviamos, que afrontamos o nosso pai, que vivemos uma vida dissoluta, mas o Pai, ele está sempre nos esperando. É muito interessante esse texto, porque esse texto diz que o pai viu o filho pródigo ainda longe, né? Ainda longe o pai viu o filho e encheu-se de compaixão, e o pai correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, bastou o pai ver o filho ao longe, não é? Tomando a iniciativa de voltar para casa, que o pai se encheu de compaixão, correu até o filho, agarrou o filho no pescoço e começou a beijá-lo. E essa é uma história, uma parábola que mostra o amor de Deus por nós, a graça de Deus por nós, né? Basta que o Senhor veja uma iniciativa da nossa parte, não é, de voltar para casa, de voltar para os braços dele, que o Pai está com os braços abertos, ele está cheio de compaixão, não é? Ele veio ao nosso encontro, ele nos abraça, ele nos beija. E o texto diz aqui que o filho começou então a fazer a oração que ele tinha ensaiado, não é? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o pai nem permite que ele termine aquela oração. O texto diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas, né, sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, né? Alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então veja,
esse pai, ele não recebeu esse filho como um dos seus empregados. O filho queria ser recebido como um empregado, mas o pai o recebeu como ele era de fato, como filho, né? Mandou colocar nele a melhor roupa, mandou colocar um anel no dedo, um anel de filho, mandou colocar sandália nos pés, mandou matar, né, aquele bezerro cevado que estava sendo reservado para uma ocasião especial para que eles fizessem lá uma grande festa, um grande banquete, um grande churrasco, e ele diz aqui, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então, essa passagem é lindíssima, é muito famosa, mesmo aqueles que não conhecem muito a Bíblia já ouviram falar, e essa passagem então mostra o amor de Deus. Se você está longe de Deus, se você se afastou de Deus, se você foi para uma terra distante, se você abandonou a Deus, volte para Deus, volte para os braços do Pai, porque o Pai está de braços abertos, ele quer correr até você, ele quer te abraçar, ele quer te beijar, ele quer te receber novamente como seu filho. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula.